Oi, oi, você é viciado em séries, você é viciado em café. Estamos iniciando o nosso CoffeeCast. Meu nome é Henrique Redondo e aqui eu sou anfitrião desse bate-papo. E é onde a gente conversa sobre o universo geek, cultura pop, filmes, séries e tudo mais que a gente tem vontade. Uau, começamos o ano bem, né? Mandamos aí um podcast, agora já estamos mandando outro. O negócio tá fluindo, tá indo legal. Ainda tem edição especial de The Walking Dead também que tá bem bacana, tá rolando. Eu tô gostando. Não sei onde vai dar, quer dizer, eu sei sim, vai dar lá no final. Lá na 11ª temporada, então você fique atento, se inscrevendo no canal, compartilhando com seus amiguinhos, todo esse multiverso de podcast que nós abrimos aqui. E claro, curtindo, deixando seu comentário, que é mais importante, porque a gente gosta de ler seus comentários no final de cada edição do podcast, para saber a opinião de vocês, saber o que vocês estão achando do assunto debatido, tudo mais, etc, etc e tal. Eu tô com essa voz meio embargada, eu tava dormindo, tô com sono, mas aí eu recebo mensagem da Gabi 3 da manhã falando, bora gravar, tem que gravar, estou aqui. Tive que acordar ele também, deixa eu ver se ele tá meio sonolento. Oi, Carlos Knevitz, boa madrugada, tudo bem? Ei, tudo bem. Como é que você tá? Suando, igual um desgraçado, mas estamos aqui, né? Verão. Aquele momento de calor extremo, né, no Rio Grande do Sul, As coisas estão complicadas. Complicated. Ainda mais pra quem não gosta de calor feito eu. Eu não suporto, eu estaria num momento muito triste da minha vida aí. Desgastante. Desgasta ainda mais gravar de madrugada também, não é fácil. Exatamente. Mas tá tudo bem. Deixa eu tirar, vocês viram que o Carlos tá aí, tá bem? Deixa eu tirar ela aqui pra dançar comigo essa valsa no meio do calor da madrugada. Oi, Gabriel Brasiliano, você tá aí? Oi, tô aqui com meu copo de café pra ficar acordada, né? Aproveitar que estamos de madrugada. Temático, né? Porque séries com café, CoffeeCast. Lógico. Tem que estar tomando cafezinho. Você tá boa, Gabi? Eu tô bem. Você Tô não bem, tá graças a Deus. Você não tá passando pelo calor que o Carlos tá? Olha, não. Ainda não, mas eu Tomara acredito que... Tomara que nem suba, fique por lá. Tomara. Aqui só tá chovendo muito, né? Mas já era normal. Janeiro chove pra caramba em São Paulo. Eu gosto de friozinho, chuva, talvez. Eu também. Nem sempre. Gosto. Mas é isso, hoje a gente tá aqui, Gabi, pra conversar sobre um tema recorrente e muito atual em nossas vidas, né? Que não sei pra você, mas pra mim, o impacto da pandemia no cinema foi quase desastroso, assim. Eu passei por um momento muito, muito triste nesse período onde produções não estavam indo para o cinema, porque o cinema não estava abrindo. Eu quero começar perguntando de você, Gabi, qual foi a sua visão em relação ao assunto? É claro, tem que fechar, porque a pessoa não vai aglomerar no cinema, etc, etc. Mas não é um pouco triste, assim, você não poder consumir os filmes que você gosta, dos universos que você contempla, assiste e tudo mais? Sim, concordo. Foi um ano assim, eu acho que até 2020, eu acho que até assim a gente conseguia entender, porque não era só os cinemas que estavam sendo afetados, praticamente o mundo inteiro estava sendo afetado pela pandemia. Então, acho que dava pra gente aguardar, sabe? Aquela coisa tipo, não, ok, eu entendo. Mas aí quando chegou 2021, que veio toda aquela carga emocional, toda aquela pressão de você ficar dentro de casa, e para muitas pessoas o cinema era e continua sendo não sei se poderia ser uma válvula de escape, mas um lugar onde a pessoa podia relaxar, né? Um lugar onde a pessoa podia assistir os filmes que ela gostava, ter aquela sensação de ir num lançamento, numa pré-estreia. Eu acho que isso foi o que afetou bastante, assim, nós. E eu digo por mim mesma, porque o cinema era um dos lugares que eu mais amava de ir. A pandemia teve um impacto muito grande, afetou muito grande o cinema. Mas eu acho que não foi só para nós, mas principalmente porque o cinema fechando, a gente viu várias pessoas que perderam emprego, né? E isso foi muito triste também de se ver. Eu acredito que talvez esse fechamento dos cinemas e tudo mais afetou você de um modo diferente, porque, por exemplo, ele afetou a mim no sentido tipo assim, tá, não posso no cinema assistir filme, mas esse é meu lazer, assim como é o lazer do Carlos, assim como é o seu lazer, mas ele te afetou no sentido tipo assim, você não pode mais cobrir uma pré-estreia, você não pode mais cobrir um evento. Exatamente. Que é uma coisa que você sempre estava fazendo. Sim.
E uma das coisas assim que eu senti muita diferença, até em 2021, acho que no final de 2021, que eu comecei a me permitir mais a ir em pré-estreias, que foi logo depois quando eles começaram a abrir os cinemas para a imprensa, eu ficava com medo, sabe? Eu entrava no cinema e eu ficava, será que vai estar lotado, tudo? Mas acho que as empresas, elas foram bem responsáveis nisso, de não lotar as salas. Então, se tinha no máximo, acho que 10 pessoas na sala, eram muitas, sabe? Era muito. E cada pessoa sentava num lugar muito distante um do outro, o tempo inteiro com máscara. Então, isso foi me acalmando, sabe? Mas o ponto disso no cinema, eu até tô contando aqui minha experiência, que eu acho que o fato de ir no cinema, assim, quando eu retornei, eu me senti aliviada de poder estar fazendo algo que eu gostava muito, né? Que eu gosto muito, mas eu me senti um pouco sufocada em sair do cinema e, tipo, entrar no shopping, porque todos os cinemas praticamente estão dentro do shopping, né? E na maioria dessas pré-estreias eu saí em horário de almoço. Então, gente, era um caos eu olhar para aquelas pessoas no horário de almoço, almoçando sem máscara. E já teve uma vez que meu coração ficou acelerado e eu tive que sair, tipo, rápido do lugar. Porque dá uma certa agonia, entendeu? Então eu acho Crise que de ansiedade atacando aí. Muito, muito, muito. Então, assim, é triste você saber como uma pandemia afeta algo que faz tão bem pra gente, né? Carlos, eu não sei se ele é uma pessoa que frequenta muito os cinemas, então eu quero saber, Carlos, se você frequenta muito o cinema, como é que isso te afetou? E se você não frequenta muito os cinemas, como é que você vê todo esse movimento das pessoas tendo que deixar de fazer um lazer que era um negócio tão simples, mas é um negócio tão divertido, que é ir ao cinema? Então, eu cresci numa realidade um pouco diferente, né? Como eu sou de uma cidade mais de interior do Rio Grande do Sul, nós não temos aqui a disponibilidade de cinema na cidade, né? Não temos nem shopping center aqui na cidade. Então é uma realidade completamente diferente de quem mora aí nessa região sudeste, que até a cidade de interior, assim, tem pelo menos uma sala de cinema, um mini shopping, né? Aqui no Rio Grande do Sul é um pouco diferente, né? Aqui a gente tem 2 shoppings e aqueles postos de parada de estrada. E nesses lugares tem, tipo, cada um tem 6, 7 salas de cinema. Então tem muita sala de cinema aqui. Sim, pois é, uma realidade muito diferente, assim, é um mundo paralelo. Então eu cresci sempre um pouco distante do cinema, né? O cinema ele sempre foi, digamos assim, eventos do ano, assim, ou em datas muito específicas. Não é algo que eu na minha infância, na minha adolescência, por exemplo, eu ia toda semana, ou quando lançava filmes, era muito específico, assim, ou era no aniversário, ou era para comemorar alguma coisa, ou era num encontro, né? Nunca era sei lá, tô sem nada para fazer aqui em casa, eu vou ali no cinema, né? Como para quem mora nessa região sudeste, a realidade é essa. Então, em questão de impacto de vezes em que eu ia no cinema e etc., eu não senti muito na pandemia, porque, como eu disse, o cinema em si, a experiência do cinema não era algo muito recorrente, né? Eu ia 1, 2, 3 vezes por ano no máximo ao cinema e era isso. Então não foi algo que me fez muita falta, né? Mas ao mesmo passo, é muito engraçado falar isso, que não me fez muita falta, mas chegou um momento em que eu tinha muita vontade de ir ao cinema, como eu nunca tive na vida. Eu acho que é aquela velha história do que é proibido, né? De quando a gente é proibido de algo, aquilo se torna mais atraente. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo, porque eu lembro que ali final de 2020, início de 2021, eu senti muita falta de ir ao cinema. E era uma falta, tipo assim, muito forte, uma vontade muito forte de ir ao cinema, e eu não podia, porque primeiro que não estava funcionando, e mesmo que estivesse funcionando, não era o momento, né? Então, é algo curioso, assim, que aconteceu comigo nesse período de tempo, que foi bem, bem engraçado até. Eu tenho o costume de bastante ir ao cinema, às vezes até para assistir um filme do qual eu não tô muito inteirado do que é, porque eu tenho muita dificuldade de assistir as coisas em casa. Às vezes até vídeo do YouTube que tem 10, 15 minutos, eu acabo me distraindo, fazendo outra coisa, então quando eu vejo eu já perdi um pedaço e já não tô entendendo mais nada.
né? Então, assim, pra eu assistir uma série em casa, assim, é uma série que eu tô muito interessado, é uma coisa que eu quero muito. Pra eu assistir um filme inteiro tem sido um martírio, porque eu realmente não tenho conseguido me concentrar. Eu não sei se isso tá ligado a essas ansiedades de pandemia, se isso tá ligado, mas enfim, a minha dificuldade em consumir material audiovisual dentro de casa tá muito maior. Eu percebi que eu tenho mudado isso. E eu não consigo assistir coisa nova. Eu sempre começo a assistir e falo, ai, que preguiça, e acabo parando. Então, pra mim, ir no cinema era uma coisa divertida, porque, tipo assim, eu tô ali, eu paguei para estar ali só pra assistir isso. Então, assim, eu vou focar nisso aqui, vou assistir isso aqui. Era onde eu conseguia assistir um filme inteiro de 2 horas e meia, por exemplo, de 2 horas. Coisa que em casa eu tenho percebido que tá sendo muito difícil. E quando a pandemia começou a aparecer, as coisas começaram a ser fechadas, a gente começou a ter filmes que estavam para estrear e começaram a ser adiados, né? Essas estreias começaram a ser adiadas, começaram a ser jogadas lá para frente e tudo mais. E depois de um tempo, essas estreias elas se transformaram em estreias em streaming, o que me deixou um pouco frustrado, que nem foi o caso, por exemplo, de Mulher Maravilha, 1984, Mulan. Enfim, teve outros aí que eu não vou lembrar agora pra citar, mas assim, teve muita coisa saindo no streaming, e era muita coisa que, por exemplo, eu tinha interesse de ver, então eu meio que já tava meio que me planejando pra ir no cinema, tipo, esse aqui eu vejo no cinema, esse aqui eu deixo passar, esse aqui, talvez, tipo, Mulan era um filme que eu queria muito ver, que era um filme que eu ia, com certeza, assistir no cinema. E aí, é um dos filmes que saiu no streaming, e até hoje eu não vi, por conta dessa dificuldade que eu tenho de consumir audiovisual em casa. Gabi, essa experiência para você de consumir esse tipo de material dentro de casa, eu acredito que seja mais fácil. Acho que você faz isso com mais facilidade que eu. Mas não quebra um pouco a expectativa, a emoção de você consumir um filme que seria um blockbuster, seria um negócio grandioso numa tela de cinema, você ter que ver na TV de casa, assim, na sala? Às vezes é mais confortável, mas ao mesmo tempo é meio broxante, não é? Sim, eu vou te dizer um dos pontos, assim, que não é muito legal você assistir em casa. Pelo menos no meu caso, que o fato de ir no cinema, muitas vezes, não era só motivo para ver o filme, sabe? Era um motivo de eu encontrar pessoas ali, amigos, que a gente combinava e ia pro cinema para assistir aquele determinado filme, depois saía dali e todo mundo comentando e tinha toda aquela empolgação. E a gente perdeu muito isso. Mesmo você assistindo em casa, você não tem mais aquela energia de você ligar para alguém e falar, cara, você assistiu tal filme? Tipo, você viu que aconteceu isso, isso, isso? Não, porque em casa cada um assiste no seu ritmo. Então, muitas vezes, eu assisto o filme numa hora, você assiste em outro, o Carlos assiste em outro. Até com a gente mesmo, dá pra gente perceber isso. Sabe uma mania que eu vi as pessoas cometendo muito com esse movimento? Como elas estão em casa, elas não tiraram tempo para consumir o filme no cinema. Então, assim, o tempo que elas têm livre em casa, elas começam a assistir o filme. Aí aparece alguma urgência, algo mais importante para fazer, elas param e vão fazer essa coisa e voltam no dia seguinte. Então, assim, eu tenho amigos que demoram 3 dias para ver um filme agora. Porque ele fica pausando. Exatamente. Gente, eu tenho feito muito isso. Eu tenho Não é? feito muito, muito, muito isso. Filme que passa, assim, de 1 hora e meia, eu faço muito isso. Eu fui assistir aquela Liga da Justiça do Zack Snyder. Claro que é justificável porque tem 4 horas de duração o filme, né? Mas eu fiquei 1 semana assistindo o filme. 1 semana eu levei para assistir um filme de 4 horas. Bom, agora recentemente que eu fui assistir Eternos, eu pausei, eu assisti em 2 dias diferente, então é uma mania que eu desenvolvi mesmo. E eu acho que isso quebra um pouco a experiência, porque um filme que ele era para ser fantástico do início ao fim, ele fica fantástico em partes. E outras partes você deixa passar, por quê? Porque você tá em casa, então você tá relaxado, você levanta pra ir no banheiro, você levanta pra pegar um negócio rápido na geladeira, você dá uma checada ali no celular, coisa que no cinema você não faz. Eu acho que é quase intuitivo, é quase instintivo não fazer esse tipo de coisa. Claro, tem uns malucos lá sem noção que pega o celular no cinema, que fica levantando pra ir no banheiro. Mas assim, fica conversando, mas não é o objetivo ali dentro do cinema. Quando você vai no cinema, você sabe que você vai para consumir aquilo. E se tá chato, no máximo se você dorme. Então você vai perder o filme dormindo. Você aguenta até o final. Eu acho que você pensa assim, cara, eu tô pagando, eu vou ficar até o final.
Tipo, você tenta distrair, mas você fica até o final. E outra coisa, só complementando o que vocês estão falando, perdeu aquele senso de urgência, sabe? Mesmo que tá no streaming, antes quando tava no cinema, você ficava naquela empolgação. Não, eu preciso ir antes que saia de cartaz e tal. A partir do momento que foi pro streaming, você sabe que vai estar ali à sua disposição. Então, que nem Eternos. Eu não assisti Eternos até hoje, entendeu? Então, assim... É engraçado, né, a gente refletir um pouco sobre isso, porque isso acaba alterando muito os nossos hábitos também. Mas sabe que a minha cabeça, ela mudou muito, assim, referente a essa questão de filmes, etc., nesse período também. Uma coisa que eu tenho notado em mim é que eu tenho sentido muita falta mesmo, justamente dessa experiência do cinema, mas muito mais do que só a experiência do cinema. Porque eu vejo que nos últimos, pelo menos 10 anos, a gente tem vivido uma era do cinema que é essas mega produções com universos estendidos, né? A Marvel, eu acho que o principal exemplo e o exemplo mais palpável disso de universos estendidos, onde tu tem que assistir, às vezes, 20 e poucos filmes para conseguir entender aquele filme que tu tá indo assistir no cinema. E isso a gente vem construindo aí nos últimos, pelo menos, 10 anos. E praticamente todos os filmes que saem hoje em dia, praticamente 100% dos filmes, eles já vêm nessa ideia, ele já lança para lançar um segundo, um terceiro, e daí pegar um dos personagens secundários e lançar um filme daquele personagem, que vai ter um segundo filme, que daí o personagem secundário daquele filme vai gerar outro filme. E hoje eu tenho sentido falta dessa experiência de cinema de, tu sabe, ir no cinema despreocupado, só para assistir um filmezinho de boa, sem precisar se preocupar em atualizar o que aconteceu no filme anterior ou no filme de outro personagem que influencia naquele. Aquela experiência de tu ir sentar no cinema, meio que desligar a tua mente, fixar teus olhos na tela, aproveitar aquela 1 hora e meia, levantar, sair, não precisar ficar discutindo se é um grandioso filme, se ele coopera ou se ele dificulta o que já tinha sido criado antes. Eu tenho visto que a minha cabeça ela tem girado nesse entorno, assim, quanto a filmes, e eu tenho ficado bastante crítico, assim, nessa questão, e até isso é outra coisa que tem formado muito na minha cabeça. Eu tenho visto que eu tenho ficado muito mais crítico para filmes e séries e etc., nesses 2 últimos anos do que eu era antes. Eu sempre fui uma pessoa crítica, uma pessoa que gosta de observar, que gosta de analisar as coisas, mas principalmente nesses últimos meses eu tenho notado em mim, e isso tem um pouco a ver com aquilo que eu falei antes sobre essa experiência de assistir filmes às vezes por 2, 3 dias, né, e pausando. Eu tenho notado que eu tenho ficado mais crítico no ponto em que, se um filme não me prende nos 10 primeiros minutos, eu já entendo que aquele filme ele não é um filme que eu quero assistir, então eu já paro, não assisto mais. E só que isso tem acontecido de forma muito recorrente, com quase todos os filmes, com quase todas as séries. E então eu não sei se esse tempo de pandemia me formou um pouco mais crítico, se talvez o fato de a gente ter repensado muitos valores da vida, né, do nosso dia a dia, sobre questão do nosso tempo, de como a gente investe o nosso tempo, a nossa vida, né? Se isso não acabou influenciando a minha questão crítica, sabe? De realmente parar para pensar, poxa, se eu gastei esses 10 minutos aqui, eu realmente não gostei, por que eu vou insistir e ficar mais 1 hora e meia, 2 horas nessa história aqui, se eu já realmente não gostei disso, sabe? Vou gastar meu tempo com outra coisa que eu de fato goste. Então eu tenho visto essa evolução, pelo menos em mim, né? Eu não posso falar que isso influencia o mundo do cinema em si, mas em mim, para mim, isso tem acontecido. Ô, Carlos, uma pergunta, já que você está falando isso. Essa mudança que você percebeu, isso te incomoda? Você saber como você agia antes e o que está acontecendo agora? Ou você aceitou essa mudança e, tipo, tá ok, eu ter ficado mais crítico? Como que tá sendo? Me incomoda naquilo que eu já assistia, por exemplo, e
agora eu já não consigo mais assistir. Então, às vezes, tem várias séries que eu comecei lá em 2019 ou antes e que eu já acompanhava há anos e que já estavam ali na sua terceira, quarta, quinta temporada. E agora eu paro para assistir as temporadas que vieram nesse meio tempo de pandemia e eu não consigo. Eu não consigo. E se eu boto para assistir, a série fica passando, por exemplo, ou o filme fica passando, e eu não tô ali, eu não tô fixado ali, porque aquilo não me parece mais tão interessante quanto era antes. Então me incomoda nesse ponto, ao mesmo tempo que é um pouco aquilo que eu estava concluindo, sabe? Eu fico me questionando, será que eu não tenho aprendido a investir um pouco melhor no meu tempo, né? Será que eu não tenho entendido um pouco melhor que de fato, se eu não tô gostando nesses 10, 15 primeiros minutos, para que eu vou perder meu tempo insistindo em algo que eu não tô gostando, né? Eu acho que a gente passou por muitas vezes, né, e até hoje, né, com The Walking Dead, às vezes a gente não tá gostando do que a gente tá assistindo e a gente tá ali preso porque, eu comecei, eu tenho que acabar. E esse eu comecei, eu tenho que acabar, começou a se extinguir um pouco na minha mente nesses últimos 2 anos aí de pandemia. Eu acho que talvez por causa dessa questão de que eu comecei a priorizar aquilo que me faz bem e que eu goste, e não assistir por uma obrigação, um compromisso que eu mesmo criei comigo de que eu teria que terminar aquilo porque eu em algum momento iniciei. Eu te fiz essa pergunta porque é exatamente o que eu vejo que está acontecendo comigo. Eu ando muito mais seletiva nas coisas que eu assisto e não tenho mais aquela pressão de modinha, sabe? A tal série tá bombando. Não, sabe? Eu leio a sinopse e aí eu vejo que não me agrada, eu não vou perder meu tempo assistindo aquilo, entendeu? Mesmo tendo blog, sabe? Eu não tenho mais essa pressão. É bem o que você falou, acho que a gente começou a entender melhor o nosso tempo e a justamente distribuir melhor. Então, para que eu vou assistir algo que não me atrai? Né? Que se antes eu assistia por, sei lá, N motivos, hoje em dia eu já não tenho mais aquela fixação de querer assistir, de querer me inteirar, tipo, não, tá tudo bem a gente não ter mais aquela vontade de ficar inteirada nos assuntos, ou assistir tal série, ou largar a série, entendeu? Então, eu tô nisso também. E você, Henrique? Eu ia falar sobre isso agora, porque eu acho que a gente cria alguns vícios meio bestas, que nem eu pagava Netflix, então eu achava que eu tinha que assistir. Tipo, tô pagando, eu tenho que assistir, eu tenho que escolher alguma coisa aqui pra ver. Então eu começava a ver uma série, às vezes, pelo interesse mesmo, parece uma série legal, e depois percebi que ela era uma série chata, um filme chato, e em vez de eu simplesmente parar de assistir, eu ficava com esse compromisso obrigatório de tipo, não, eu estou pagando este serviço, este plano de streaming, eu preciso completar essa série. Por mais que eu não esteja gostando, eu preciso finalizar, porque além de eu achar que era uma heresia com o meu dinheiro, eu achava que era sabe, sei lá, talvez uma injustiça com a série, com o filme, porque eu ficava pensando, se alguém vir comentar sobre esse filme comigo, sobre essa série, eu vou falar que não terminei. E não posso falar que não terminei, porque eu não posso dar opinião se ela é ruim, se ela é boa, se eu achei ela legal ou não. Então eu me cobrava muito nesse sentido, por esses dois motivos. E hoje em dia, eu começo a assistir uma parada, assim, é aquilo que eu falei pra vocês. Em casa eu não tenho foco, eu não consigo mergulhar naquilo ali que eu tô assistindo e curtir aquele negócio. Pra mim tem sido muito ruim, porque eu me cobro, que nem Dune. Quando eu vi o trailer, eu falei, nossa, vai ser um filme meio parado, aquele filmão meio de Oscar, sabe, reflexivo. Mas eu quero assistir. Mas assim, se não fosse pra assistir no cinema, eu acho que eu até hoje não assisti. Eu comecei a ver ele 3 vezes já e parei. E aí, por eu não ter visto Dune, eu ponho a culpa na pandemia. Porque, por exemplo, o Eternos é um filme que, quando eu vi o trailer, eu falei, eu quero ver, né? Um filme que parece ser diferentão, tem outra pegada da Marvel, etc. Eu preciso assistir esse filme. Mas se não for no cinema, eu não vou conseguir assistir. E eu tava certo no meu raciocínio, porque eu fui assistir esse filme no cinema, e ele é um filme, assim... ele é um filme diferente mesmo, assim. Ele é um pouco... Tem mais, assim... uma vibe meio, vamos indo aqui, vamos conversando aqui, vai levando aqui, papapá, papapá. Que se eu tivesse em casa, eu já tinha desistido de assistir.
já tinha abandonado, porque se você não tá nesse ambiente de cinema, que você tá lá só pra fazer isso, você rapidamente se desliga do filme, você vai fazer outra coisa, você começa a mexer na caneta que tá na bancada da sua mesa, e quando vê, você tá fazendo uma anotação de alguma coisa que você pensou, e você pega o celular pra mandar a mensagem que você lembrou tal coisa, e já era. Então eu acho que essa experiência de ter que assistir em casa e ter que se limitar o seu tempo pra fazer a escolha do que você vai ver, do que você não vai, eu acho que tem me quebrado muito nesse sentido, Gabi, da sua pergunta que você tinha feito, tem me quebrado muito nesse sentido de valorizar o meu tempo. Eu tô valorizando o meu tempo ou eu tô gastando ele em outras coisas? Porque que para mim são mais interessantes. Porque é o que eu tenho feito. Eu tô simplesmente deixando de assistir um filme, que era um filme que antes eu tava muito empolgado pra ver, só pra jogar videogame agora. Entendeu? Entendi. E eu até acho que foi isso que aconteceu comigo quando eu assisti Esquadrão Suicida. Porque vocês lembram quando vocês assistiram, que vocês falaram pra mim, meu, assiste, porque é legal, não sei o que lá. E aí quando eu assisti, tipo, não senti toda essa empolgação. Mas por quê? Porque eu me distraí muito fácil. Entendeu? Você tava assistindo, aí uma hora você catava o celular, alguém te chamava, você dava pausa no filme, dava vontade de sair no banheiro, você ia fazer uma pipoca, você ia fazer não sei o que lá. E aí você perde a emoção, você perde a concentração de assistir um filme, porque no cinema você vai chegar lá, você tem que, é obrigatório, é obrigatório você desligar o seu celular. Então te força mais ainda você prestar atenção no filme. Então você presta atenção nos detalhes, você presta atenção nos efeitos especiais, nas falas, você tem uma visão mais apurada, né? O seu senso crítico ele é aumentado quando você está no cinema, diferente de quando você está em casa. Você perde, porque tudo te distrai. E aquilo não te prendeu a atenção por 5 segundos que seja, você já faz outra coisa, entendeu? Você não se cobra mais. Sim, eu fui assistir Matrix recentemente também. E foi no cinema também por causa desse problema que eu tô. Se eu for ver em casa, eu vou dormir, eu vou fazer outra coisa. E tinha essa molecadinha atrás de mim que elas ficavam rindo e elas ficavam brincando, não sei do que elas estavam fazendo, falando. E aquilo começou a me estressar num grau, começou a me dar um nervoso, porque eu tava tentando prestar atenção no filme. E se fosse em casa, por exemplo, e tivesse alguma visita rindo na sala, alguma coisa, eu só ia pausar, ia fechar, minimizar, sei lá. Ia jogar, sabe? Tipo assim, não ia me estressar a ponto de eu falar, meu Deus, eu tô querendo assistir e não consigo. Não, eu só ia, tá, depois eu vejo. Depois eu vejo, tem gente aí agora trocando ideia e tal. Tá me atrapalhando. Então, essa experiência de cinema, eu acho que ela é muito riquíssima no sentido de, tipo, é pra você consumir aquela história, é pra você viver aquele momento, aquela história, pra sair de lá com uma boa sensação, com uma boa história, seja lá o que você julgue buscar num filme, numa série, enfim. Aqui a gente tem 2 tipos de visão, né? Eu e vocês, pessoas que praticamente vivem no cinema, e o Carlos numa realidade totalmente diferente. Então, é bom a gente expor bem esses 2 lados, porque o cinema, de certa forma, ele acaba afetando um ou outro. Mas a gente percebe que para algumas pessoas acaba afetando mais, porque faz parte do dia a dia. Né, aqui, que nem você falou perto da sua casa que tem um monte de shopping, aqui também, aqui eu tô rodeada de shopping praticamente, meia hora eu tô tenho 3 aqui ao meu redor, né, e aí a gente pega uma outra realidade que não tem esse acesso tão fácil, então acaba dependendo muito mais dos streamings do que propriamente do cinema, né. Filha, eu em 10 minutos eu tô no shopping, você tem noção, é pertinho mesmo, assim. Pegou o carro, chegou no shopping. O meu também, dá pra ir a pé. Não, mas sabe uma coisa que eu tava pensando agora e lembrando, né? Que daí também tem o contraponto, né? Que a gente tá falando muito da nossa experiência, etc. Mas tem muitas coisas que mudaram na forma do cinema, né? Administrar os estúdios e etc. A gente tem aí um grande exemplo que foi a Scarlett Johansson, né? Com o Viúva Negra. Porque, assim... Muitos atores trabalham, fazem os filmes, eles ganham um cachê pela participação no filme, que às vezes nem é tão grande assim, comparado, né, ao que eles realmente, de fato, vêm a ganhar depois, e eles têm um contrato para receber uma porcentagem em cima dos ingressos vendidos no cinema, né? Isso é um praxe já há anos na indústria de cinema.
E só que com a pandemia fechou o cinema e isso mudou, né? E o Viúva Negra, por exemplo, tinha sido filmado antes da pandemia começar. E a Scarlett Johansson tinha esse contrato, então, de receber a participação. E tinha, acho que o cachê dela era fixado em alguma coisa do tipo assim, 5, 10 milhões, eu acho, algo assim, que ela ganhou por fazer a personagem no filme. E daí ganharia não sei qual porcentagem em cima dos ingressos vendidos. Então ela tinha uma projeção de ganhar, sei lá, digamos que 40, 50 milhões com esse filme, contando com essa venda de ingressos. E daí, de repente, veio a pandemia, a Disney simplesmente não alterou o contrato, jogou o filme no streaming, no Disney Plus, e, sabe, tipo, dane-se Scarlett Johansson, vai ficar com seus 5, 10 milhões. Claro, pra gente que, né, se mata, às vezes muita gente aqui, a realidade é diferente, que trabalha, se mata trabalhando, às vezes recebe um salário mínimo, tu pensar, poxa, receber 5 milhões, 10 milhões e querer reclamar ainda, ok, mas a gente tem que entender que é uma realidade diferente, é uma projeção diferente, e isso afeta ela economicamente, né? Porque ela tem uma realidade muito superior do que a nossa, né? Não é um aluguel de R$ 1.000, uma água de R$ 200 que ela paga por mês. Mas, enfim, então eu lembro dessa polêmica, ela até entrou com uma ação, né? Um processo contra a Disney, e foi uma grande de uma discussão ali, e daí teve muita gente do lado da Scarlett Johansson, muita gente do lado da Disney falando que que a Disney não tinha como prever a pandemia, então ela não deveria estar reclamando. Mas isso alterou, de fato, a forma como... Agora, até recentemente, a Disney acabou, então, né, cedendo, eles fizeram um acordo e pagaram ali parte do que, teoricamente, foi acessado por streaming, né, do filme da Viúva Negra. E até a atriz, como é que é? Emma Stone, que fez a Cruella, né? Eu acho que foi a Emma Stone. Isso. Sim. Ela estava no mesmo movimento, porque aconteceu a mesma coisa com ela, né? E estava na mesma discussão. Ela não chegou a entrar com o processo, mas ela estava ali ao passo de entrar, né? E isso alterou muitas coisas na indústria do cinema. Eu acho que coisas que eles nunca tinham pensado, né? Sobre essa questão da pandemia, dos cinemas fechados, de como eles iam fazer esse acerto de contas com os atores, eles tiveram que remanejar, repensar, então, até para os atores, né, para a produção e para todo mundo, essa pandemia mexeu muito a forma do cinema agir e de ter que se reinventar. E, claro, isso demonstrou muito, né, porque a Disney, ao meu ver, né, eu fui totalmente team Scarlett Johansson. A gente vê muito assim a malandragem dos estúdios, né, na hora de ganhar. Eles acharam que simplesmente iam sair ganhando e beleza, dane-se Scarlett Johansson, vamos ficar com todo o valor para nós. Então a gente vê aí muito a forma, acho que vazou muito, desmascarou muito os estúdios nesse momento. Eu acho também que mudou muito, não só essas questões contratuais, tanto para ator, produção, etc., mas até a maneira de você fazer um filme mesmo. Um filme agora, a produção é sempre um pouco mais longa, as pessoas em set estão sempre diminuídas, todo mundo mantendo aquela distância, é uma sensação muito estranha de que, tipo, você vê em tela isso não pode ser refletido na tela, né, para quem tá assistindo. Não só o cinema, mas a TV mudou, o modo de fazer TV, essas reportagens agora tudo por Skype, tudo por câmera de celular, uma bagunça danada. Isso pelo menos me incomoda muito no sentido de, tipo, porque eu não tô acostumado com isso, sabe? Eu não tô acostumado a ver as coisas dessa forma. Não sei, acho que quebra um pouco tanto o clima do programa, seja qual for ele queira passar, o clima da reportagem. E eu tô vendo que o cinema tem se adaptado muito bem a isso, porque as produções que estão sendo feitas durante esse período de pandemia, quando você vê na tela, você não percebe que... Pô, mas é uma coisa que eu fico pensando. Será que eles higienizaram todo? Sabe, cada degrau dessa escada, cada objeto em cena foi higienizado. É um bagulho meio psicopata, né? Entrou na nossa mente esse negócio aí e ficou. Eu acho que afetou de uma maneira geral, desde contratos até... Será que eles higienizaram o talher que tá na mesa? É muito doido.
tenho só mais uma pergunta pra vocês. Vai lá. Tô cheio de perguntas hoje. Tá né? cheia, tá toda entrevistadora. Mas assim, vocês acham que as produções caíram um pouco de qualidade em relação. Porque antes elas eram feitas pro cinema. Então, a questão dos efeitos especiais e tudo era programado para o cinema. Vocês acham que a partir do momento que eles já sabiam que, tal filme não vai dar para ir para o cinema e vai para o streaming, vocês acham que eles diminuíram um pouco a qualidade? Ó, eu vou falar por mim sobre um recente caso que eu vi no Homem-Aranha. Eu não sei qual o motivo eles fizeram isso, mas assim, no cinema foi exibido um filme, etc, lá, com todos os seus efeitos visuais. E agora eu vi uma notícia que eles corrigiram alguns efeitos visuais. Qual que é o intuito dessa correção? Pra quando for pro streaming ficar legal pra TV, ou quando for pro streaming tá certo porque no cinema tava errado. Então, eu não posso te dizer, eu acho que caiu a qualidade, eu acho que melhorou a qualidade, porque eu não vejo muita diferença. Que nem essa que eu tô citando do Homem-Aranha, eu vi a foto de comparação ali entre uma e outra. A atual tá um pouco mais clara a cena, você consegue ver melhor o ambiente, a ambientação, o personagem. E antigamente tava mais escurinho, assim, um clima mais intimista. Aí eu fico perguntando, isso foi feito de propósito ou foi feito como uma correção porque tava errado mesmo? Relaxo, desleixo, porque talvez saia só no streaming, vamos fazer. Eu não sei te dizer, Gabi, assim, no meu ponto de vista, eu quero acreditar que tá corrigindo para ficar melhor do que eles tinham planejado. E eu não quero que as coisas caiam de qualidade, não, porque a gente já teve uma época de produções muito ruins por tentar baratear a parada, sendo que o estúdio podia investir mais, e ficaram filmes horrorosos, assim, séries horrorosas, enfim. E depois que eles entenderam que investindo mais, você faz um negócio mais legal, mais gente assiste e tal, etc, gasta mais dinheiro com aquilo, eu não quero que eles pensem que agora que a pessoa vai assistir em casa mesmo, ela vai estar nessa situação que a gente citou tanto aqui, né, que é atendendo o telefone, andando pra lá pra cá, não vai prestar atenção e vamos fazer de qualquer jeito. Eu acho que é isso, que eu pelo menos eu penso assim. Nem tenho muita opinião formada sobre isso, porque, como eu disse, eu quase não estou assistindo nada, né? Mas o que eu tenho visto, assim, é exatamente isso que o Henrique falou. Eu vi várias vezes sair notas em vários filmes, que eu não vou lembrar de citar quais foram os filmes que eu vi, mas várias produções que, quando chegavam no streaming, as pessoas estavam comentando que foi cortada tal cena, ou foi editada tal cena. Teve até alguns erros de pós-produção que foram corrigidos. Então, eu acho que essa questão da qualidade, até porque eu não fui no cinema ainda, né? Não fui assistir nada no cinema, eu tô desde 2019 sem ir no cinema. Então, eu não faço ideia de como isso está sendo passado nas salas de cinema. Eu tenho ideia daquilo que chega nos streamings, né? E nos streamings a gente tem uma variedade de coisas, séries que são bem mais investidas e outras que não são tão bem investidas, filmes que são muito bem investidos e a maioria não tão bem investidos, né, em questão de efeitos e etc. Então eu nem tenho assim muito como opinar nessa questão, porque o que eu tenho visto é isso que o Rick falou, assim, alguns comentários em alguns vários filmes que foram lançados e que, quando chegam nos streamings, principalmente esses da Marvel ou esses que vão para Disney Plus, estão sendo comentados que tá tendo algumas edições, alguns cortes. Eu vi até alguns agora que chegaram no HBO Max, que também tiveram alguns cortes, algumas edições. Então, não sei dizer exatamente se essa pandemia ela afetou alguma coisa em questão de qualidade, né? Eu acho que às vezes até aumentou, né? Porque se a gente pensar que tiveram que reduzir a equipe, teoricamente, quando se reduz uma equipe, né, o estúdio ele procura ficar com aquelas pessoas que estão mais qualificadas para fazer as diversas funções. Eles não vão deixar o estagiário só e demitir o cara que de fato sabe fazer os efeitos especiais.
Na realidade, às vezes o estagiário sabe mais fazer do que quem tem formação em cinema e etc. Mas enfim, o que eu quero dizer é que às vezes essa redução de equipe, ela tira muito daquelas pessoas que às vezes estavam lá só para receber o salário, que estavam ali no meio, que não sabiam muito bem qual era a função delas. E a gente acabou ficando, a gente não, né? Os estúdios acabaram ficando com uma equipe reduzida, mas talvez mais qualificada. Bom, é isso. Eu acho que dito tudo isso, a gente chegou à conclusão de que, pelo menos eu cheguei à conclusão, acho que a Gabi vai concordar comigo, que se não for no cinema, a gente tem uma grande defasagem em acompanhar histórias aí e as coisas ficam meio pelo caminho. Mas o que não vai ficar pelo caminho agora são os comentários, porque a gente tem comentários sobre o último podcast. Eu vou pedir pra ela, Gabi Brasiliano, comentários, por favor. Quero dar risada um pouco, porque eu tô com sono ainda. Madrugada, quase. Isso. É. É com sono. Cadê o café? Eu não bebo café, eu sou uma farsa. Ai, é uma farsa, meu Deus do céu, não acredito. Como que você não falou isso desde o primeiro dia, Henrique? Eu falei no podcast passado que eu bebo água só gravando isso aqui, não café. Eu não menti. Mas é madrugada, né, Henrique? Não, Sim. Poxa. Mas tudo bem. Então, ó, temos aqui vários comentários super legais aqui, começando dele, Puruquinho, que foi muito esperto, Henrique. Ele lembrou da palavra que você Eu falou. vi, eu tô de E ele olhinho. colocou aqui que se ele fosse um personagem de The Walking Dead, ele gostaria de morrer engasgado com um picles. Eu vi, Você viu? Foi sagaz, ele respondeu a sua pergunta usando a minha palavra. Ótimo, sensacional. E aí ele agradeceu pela alegria, né, que a gente traz para ele. Mas ele colocou assim: eu ia dizer toda semana, porém sabemos que não é tão frequente assim. Ô, Puruquinho, a gente Puruquinho. entende, não precisa jogar na nossa cara, né? Perdoe a nossa falha, Puruquitos. Mas esse ano as coisas vão ser diferentes. Estão sendo né? diferentes esse ano. Sim, estão Esse sendo ano totalmente diferentes. Tem 2 edições de podcast diferentes, ele não tem do que reclamar. Às vezes tem, mas não reclama não. Tá? Exatamente. Ou E reclama, mas só pra Gabi em privado. Não, Henrique, pô, também pode reclamar com todo mundo, tá? E aí temos comentários da Lohana. Lohana desejou um feliz ano novo para todos nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Falou que ela comentou da gente para a tia dela, e a tia dela adorou. Então, um beijo. Deixa eu só lembrar aqui o nome da tia Janete, dela. não é Janete? Janete, isso. Um Janete. beijo para tia Janete, tia da Lohana. Por favor, volte mais vezes, nos escute e é isso aí. Temos também comentários dele aqui, Jader Carlos, que falou que a expectativa é que a Netflix volte com a série dos anos 70, que eu não sei pronunciar, mas tudo bem. Você é uma Camila Kunis e o Ashton Kutcher. Ah, então é uma série baseada nos anos 70. Isso? É que eu não vou. O 70 ali tá difícil de falar. Não sei De se falar. é The 70 Show, The Seven. Cara, não sei. o Jader Carlos também, eu chamo ele muito de Jaiminho. Jaiminho, vamos colaborar também, né? Põe um nome mais fácil, põe um... Ai, quero ver, sei lá, Rebelde, qualquer coisa que a gente saiba pronunciar. Que ninguém... É porque você pronuncia rápido, então vamos dizer que eu falei certo. Ah, ele é metido, que ele sabe falar inglês, ele quer... Ah, palhaçada. Aí temos também comentários do Raoni Leão, que perguntou: é podcast ou talk show? Achei top. E aí? Acho que é porque eu me enganei. Eu me enganei no começo, na apresentação. Eu falei, tô aqui no talk show com meus amigos. Pô, talk show não, podcast. Aí acho que é por isso que ele fez. Mas é podcast, Rony, é podcast. A gente faz tudo. Às vezes a gente dá um podcast, show, talk show, é tudo. Entendeu? Aqui não tem essa. É? E pra gente finalizar então, né? Claro que não poderia ser ele. Tinha que ser ele, na verdade. Caturrita deixou vários comentários aqui que eu não posso falar, né? Porque vocês já sabem. Eu não sei nem como os comentários dele não foram banidos do YouTube. Imagina se eu falar aqui. Capaz do programa e banir o nosso CoffeeCast. Mas o principal que ele deixou, né? Assim, o que eu posso falar aqui é que ele perguntou qual que vai ser meu filme. E qual que eu vou ser a atriz principal. Responde.
Ele quer saber. Caturrita, ainda estou conversando com os assessores, com os estúdios, tá? Mas te garanto ó, que vai ser muito bom. Fica aí. Olha, você falou que você não pode ler um comentário, mas eu quero ler. Tá, ai Ele- meu Deus, meu Deus. Porque eu falei que eu tava com saudade, ele atendeu meus pedidos e assim, é um comentário com duplo sentido, então não Tá, tem problema ler aqui. É, ele- tá bom. Tá Ele bom. escreveu assim: Animais fantásticos. Ai, que delícia. Eu vou mostrar meu animal pra vocês, pra você dizer se achou ele fantástico. Ui. Mas o animal dele não seria uma caturrita? Eu achei que ele era uma gatorrita, né? Não sei. Caturrita, você é caturrita? Caturrita, qual que é o seu nome verdadeiro? Qual que é o seu animal fantástico, gatorrita? Responde pra Não, mim. gente, o Caturrita faz anos que ele comenta no nosso podcast e a gente não tem a mínima ideia de qual é o nome dele. Ah, eu não faço questão, não. Eu gosto tanto desse Ah, alter mas eu ego queria que saber, porque eu sou curiosa. fofoqueira, então não é Eu dar queria nisso. saber. Tá bom. Se quiser falar, gatorrita, ela quer saber. E por mim tá ótimo, assim. Pode manter o mistério. Manda DM, Caturrita. Eu prometo que eu não conto pra ninguém. Por favor. E é isso, Henrique. Finalizando Acabou? os comentários dessa semana, sim. Ah, então eu já vou pedir para vocês deixarem comentários neste podcast, falando como que a pandemia atingiu vocês na hora de vocês consumirem cultura, trazer cultura para esse povo, como diz MC Melody, né? Ah, ah, ah! Dá uns gritos dela. Ah, eu tô com... Gente, acho que a gente descobriu quem é o Caturrita. Do que a nada a MC gente virou uma Caturrita. Eu não consigo fazer voz aguda e a MC Melody grita. Eu quis ser ela por alguns segundos, não deu certo. Gente, muito obrigado por vocês terem vindo, tá, Gabi? Deixa o seu recado aí pros nossos... Depois dessa, vai rápido, depois dessa vai rápido, eu quero encerrar. Tô com vergonha. Gente, como continuar aqui, mas tudo bem. Obrigado mais uma vez aí por vocês terem ouvido até o final, chegado nessa parte. Não se esqueçam de comentar, como o Henrique falou, coloque nos comentários como que a pandemia afetou, não só em relação ao cinema, mas como afetou os hobbies de vocês. E espero vocês no próximo episódio. E mais uma vez agradecendo Carlos e Henrique aqui pela parceria. Faltou, né, dona Letícia? Beijo, Letícia. Beijo, Ive. Beijo, Letícia. Beijo, Quem Ive. sabe elas estarão aí no próximo podcast. Mas é isso, um beijo. Um beijo, Gabi. Antes de eu chamar o Carlos para aqui se despedir da nossa audiência, deixa eu armar uma peça aqui pro Puruquim. Puruquim, se você está ouvindo esse podcast até aqui, eu quero ver a palavra pipoquinha nos comentários, viu? Conto com você. Carlos, seus comentários aí, sua despedida, seu beijo, seu até logo para nossa audiência. Fica à vontade, o tempo é todo seu. Eu quero agradecer a quem nos escutou, né, como sempre, porque talvez as pessoas também começaram a repensar como gastam o seu tempo e estão repensando se ouvir o podcast mais do que 10 minutos vale realmente a pena. Espero que não, espero que continue valendo a pena e que as pessoas cheguem até esse momento, né, conosco aqui, que estejam ouvindo todo o podcast, principalmente o pós-crédito, que é sempre a minha parte favorita. Eu sempre fico aguardando para ver o que o Henrique lançou no pós-créditos, pós-encerramento ali da musiquinha. Enfim, pessoal, não feche o vídeo. Sempre tem ali uns 10 segundinhos que vale a pena. Vale a pena 1 hora investida ouvindo o podcast para só escutar aquele finalzinho. Mas peço para que vocês deixem o like, toquem o sininho, compartilhem, comentem principalmente, porque, como eu sempre falo, a gente faz isso daqui muito mais, às vezes, esperando pelos comentários de vocês, do que para, de fato, gerar o conteúdo no YouTube, né? A gente quer essa interação. A interação entre nós aqui, primeiramente, mas também essa interação com vocês, ler os comentários, nos divertir, fazer meme, fazer figurinha, às vezes, talvez, alguns comentários virem figurinhas de WhatsApp, talvez, não sabemos. Mas se vocês não fizerem, a gente não vai descobrir. Então, continuem comentando. Beijo, até a próxima. Esse grupo é uma bagunça, meu Deus, não pode falar. Tem umas coisas lá que... Jesus Cristo. E eu tenho um arsenal grande, viu? Para pós-crédito, eu tenho munição para dar e vender. É isso, gente. Então, já vou falar aqui para vocês. Escutem o pós-crédito desse episódio, que vai estar legal, eu acho. Não sei. Eu já editei do passado, tá legal.
No futuro? Não sei. No presente? Saberemos. A gente volta em breve com outra edição do CoffeeCast. Beijo, tchau, até. Tchau! Pula, parar. estourar o milho na panela. Ai, 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 ai. Pipoquinha.